Olá, meus irmãos, mais uma vez, uma semana se inicia e nós sempre juntos aqui nesse nosso canal. E agradeço todas as vezes que nós iniciamos esse nosso encontro por essa acolhida que nós nos damos, porque na verdade é quando nós nos conectamos com tanto carinho que um tem pelo outro. Também quero agradecer aqueles que não fazem parte exatamente desta casa que nós nos congratulamos, Consolador, mas aqueles que também estão me seguindo, estão assistindo esses vídeos, e abraço a todos vocês e agradeço. E antes, peço que vocês deixem seu like, deixem também lá um comentário, porque o trabalho está sendo reconhecido por essa plataforma. E isso me traz assim uma satisfação, porque eu não faço isso para me divulgar, mas sim para divulgar as mensagens do nosso Mestre Jesus. E esse é o grande intuito, então, desses nossos encontros, para nós, enquanto família consoladora, e para aqueles que também estão chegando e absorvendo um pouco desses estudos, desses levantamentos que eu faço, e principalmente as orientações do nosso mestre. Então eu convido a todos para que nós possamos cerrar os nossos olhos e dessa maneira agradecer a esse Mestre Jesus que nos acolhe com tanto amor, com tanto carinho em seu seio, nos trazendo todas as orientações, por onde são os caminhos que devemos trilhar, percorrer. E esses caminhos que Jesus nos oferece, nos orienta, nos trazem o bem-estar, nos trazem a serenidade, nos trazem a tão procurada paz de espírito. Obrigado, Jesus, que nós possamos estarmos sempre equilibrados dentro desse teu amor, dentro das virtudes que você exala para cada um de nós individualmente. E é dessa forma que nós rogamos, Mestre querido, que você permaneça conosco agora e para todos sempre. Hoje, meus irmãos, nós temos aqui uma passagem no Evangelho de Mateus, quando Jesus fala: bem-aventurados seus olhos, porque veem. E lógico que ele vai complementar e depois eu falo a complementação. O nome desse canal é De Olhos Bem Abertos. E hoje eu gostaria de falar só um pouquinho porque eu coloquei esse nome de Olhos Bem Abertos. É uma metáfora que não é bem metáfora, né? É uma realidade, porque nós temos que estarmos sempre de olhos bem abertos. E agora nós vamos entender um pouquinho, né? Por que isso? Jesus, ele esteve em nosso meio, mas antes, bem antes dele ter sido, né, conhecido como Jesus pela humanidade, ele já era o nosso governante, muito antes, muito tempo antes. Nós não sabemos até colocar a data precisa, mas ele era, e foi, e é, e será o nosso governante. E como será que esse governante nos via e como será que nós víamos esse governante, que é hoje conhecido como Jesus? Hoje, atualmente, nós olhamos, nós percebemos que o mundo está em guerra. Aliás, sempre esteve em guerra, sempre houve disputas, mas hoje a guerra é diferente. Sabe por quê? Porque nós estamos diferentes também. E tudo evolui, nada fica estagnado. Então, as guerras também precisaram ter uma tática diferente, elas evoluíram. E hoje nós estamos vivendo essa guerra. E a guerra, na verdade, não importa quais são as armas que ela utiliza, não importa. Mas a guerra sempre foi, é e ainda será em mundos como o nosso, entre o bem e o mal. E nós estamos nessa guerra, entre o bem e o mal. Porém, né, vamos fazer uma viagem na nossa história. Como eu falei para vocês, Jesus, filho do Pai Criador, assim como nós, ele foi indicado ou foi
mandado ou aceitou a condição de ser o governante desse planeta azul, que é o nosso mundo, e principalmente hoje nós temos que imaginar como se encontra o nosso governante, porque o nosso momento ele é grave. Explico por quê. Então, o governante da Terra, ele já passou por inúmeras situações enquanto comandante deste mundo. E aí eu fiz um levantamento rápido. Nossa humanidade, a civilização, uma das primeiras, dos seus primeiros passos, aconteceu há 3.800 anos antes da nossa era comum. E então a primeira civilização encorpada, a primeira civilização que tinha como diretriz maior crescer intelectualmente, moralmente e conhecendo tudo aquilo que hoje nós entendemos como arte, como ciência. Então isso começou há 3.800 antes da Era Comum. Graças aos estudiosos nós temos essa informação. E estava fluindo tudo muito bem, tudo isso acontecendo ali naquela região do Crescente Fértil, ali onde é hoje, né, Irã, Iraque, nessa região. Estava tudo indo, florindo. A humanidade estava realmente desabrochando em seus potenciais intelectuais, morais. Mas vamos prosseguir a nossa história, né? E tudo estava indo assim, né? Tranquilo, sereno, para nós seres humanos da Terra. Espíritos colocados aqui pelo Criador para que pudéssemos desenvolver todas as nossas potencialidades latentes. E aí, nesse momento, então, eu digo que o grande desafio, o primeiro grande desafio do governante da Terra foi o dilúvio que aconteceu, que na Bíblia está narrado como se fosse assim um ato de vingança do Criador ou do Deus, porque o homem tinha degenerado, tinha se perdido, né? Então houve aquele dilúvio que na verdade foi uma catástrofe natural e a população da humanidade sofreu um aniquilamento. Sobraram poucos, bem poucos, mas sobraram. E quando o nosso governante olhou, tinha que fazer uma nova reconstrução. E aí foi feito. Foi feito. Então começa novamente tudo aquilo quase da estaca zero. Bom, nós sabemos que uma enchente ela causa tanto transtorno. Agora vamos imaginar assim várias e várias tsunamis juntas. Isso que foi o que aconteceu, um abalo muito grande no nosso planeta. Mas tudo bem, recomeçaram tudo de novo, com aquele pouquinho que sobrou, né? Que segundo a Bíblia, foram os 3 filhos de Noé, que cada um, né, teve a orientação e seguiu não vou falar assim uma etnia diferente, mas povoaram e mais tarde se tornariam etnias diferentes. Esse mundo, então, começa a florescer novamente, né? Então, nós vamos ter ali os 3 filhos de Noé, um se chamava Sem, que deu origem, né, ao povo semita, toda aquela parte ali, né, de Israel, e, enfim, em volta de Israel também. O outro filho se chamava Jafé, então ele vai trazer as origens do povo europeu e indo-europeu. E o Cã, né, ele deu origem a todo o povo árabe. Então a terra era assim, mas segundo consta ali na Bíblia, eles falavam tudo o mesmo idioma, era certo, era ideal, porque eram filhos do mesmo pai, da mesma família, então evidentemente tinham todos os mesmos idiomas, e o tempo foi passando. E o nosso governante, que hoje nós chamamos de Jesus,
Ele tinha um adversário que não queria, que ele administrasse dentro dessas normas que ele recebeu do pai, eh, na colocação, na implantação da justiça, do modo reto de viver, da moralidade, da fraternidade. Então isso não era interesse para ele. Esse adversário, ele já era meio que afastado, né, de tudo isso que o nosso governante tem que impor aqui, enquanto responsável, diante das hierarquias, diante do Criador até. E ele então fala que ele tinha que ter o poder da terra, ele se sentia dono. E ele então se torna um adversário contumaz do nosso governante, que é Jesus. E ele começa a incitar os seres humanos, né, os homens, a humanidade, para que ajudassem ele a construir um edifício muito grande que ele queria tocar os céus. É tipo de um espaço-porto, talvez, né? E o que aconteceu? Quando o nosso governante viu aquilo, chocou-se. Foi conversar com ele, ele não deu a resposta positiva. Só tinha um jeito. Então veio aquilo que está narrado na Bíblia, na Gênesis, que não é bem uma lenda, porque tem as ruínas, então existem provas de que aquilo realmente existiu, e vem a Torre de Babel, a destruição da Torre de Babel. E nessa destruição, então, houve aí um novo reinício, e esse reinício fez com que surgissem os vários idiomas. Outro problema para o governante, que agora teria que falar de uma forma mais universalista ainda. Bom, tudo começa a fluir. Novamente, todo o esforço do nosso governante é colocado para que a humanidade retornasse, retomasse, visse a grande verdade. Enfim, o adversário estava ali minando essas inteligências que tinham uma potencialidade muito grande, mas que não tinha senso de responsabilidade. Então a humanidade, ela passa a ter assim seguir vários caminhos, abraçavam vários ideais, adoravam vários seres que não eram o nosso governante. Bom, vieram os grandes impérios, submeteram grande parte, principalmente naquela localidade, submeteram os seres dali, aquela população, a todo tipo de sofrimento, né? Então eles eram cativos, eles eram escravos, enfim, e eles perdiam a sua identidade. Com certeza, nós, reencarnacionistas, estávamos também nesse bolo, né? nessa confusão. E lá estávamos, evidentemente, também passando por experiências que nos trouxeram até aqui. Mas vamos continuar o nosso giro na história. E vieram os grandes impérios, como eu falei, e finalizando, né, com um grande império que, segundo uma profecia de Daniel, seria o império mais cruel, o império mais que traria mais infortúnio e dor à humanidade, que foi o Império Romano. E realmente, se nós estudarmos historicamente, o Império Romano, ele teve assim uma força muito grande, e principalmente ele vinha numa sede de ganhar território. O mundo seria deles, né? Cada César que era elevado na condição de imperador, ele queria ser o dono do mundo. Novamente, essas orientações partem da onde? Do adversário do nosso Mestre Jesus. E aí o que acontece? Em determinado momento, Jesus viu que não ia ter solução. Não adiantava mais mandar profetas, não adiantava mais mandar os avatares, porque veio Buda, veio Confúcio, veio tantos, e nada surtiu efeito. Então ele mesmo resolve tomar a atitude de se tornar
né? Um ser como nós, novamente eu falo que Jesus sempre aplicou a lei da igualdade, e veio com o nome de Yeshua ben Yosef, né? Que era o nome do seu pai, o nome da família. E ele vem, tem uma infância, ele trabalha junto com o pai, enfim, nós conhecemos a história mais ou menos. E Jesus, então, em seu momento certo, ele sai e começa a proclamar as verdadeiras veredas que a humanidade tinha que tomar, a humanidade tinha que se voltar. E, a princípio, ele não foi aceito pelas grandes autoridades. O Império Romano não estava nem aí, porque ele era mais um falando para uma multidão. Mas o povo, né, que estava ali, que era o povo judeu, eles tiveram sim um receio muito grande. Enfim, o adversário, mais uma vez, conseguiu suplantar a nossa invigilância. Ele não suplantou o nosso mestre, o nosso governante. Ele suplantou a nossa invigilância. Porque novamente nós caímos numa letargia e novamente esse adversário criou toda uma armadilha muito grande para que as nossas mentes permanecessem aonde? No sono. Não visse a realidade, não entendesse a voz do nosso governante, que nós falamos que é o nosso pastor, que é o nosso modelo e guia. Mais tarde, evidentemente, que mais um brado se ergueu do nosso governante, mandando o Consolador prometido. E nós estamos nesse contexto. Hoje nós temos essa ferramenta maravilhosa que é o Consolador prometido, que nos traz assim o esclarecimento para que nós possamos ter os nossos olhos abertos. E nossos olhos, muitas vezes, eles ficam nublados na nossa visão. Nós deturpamos porque nós começamos a entender, ou a nossa própria memória, ela está cheia de informações que muitas vezes não é exatamente a que o nosso mestre nos traz. Nós ficamos muitas vezes com um pé numa canoa, um pé na outra canoa, e nós vamos levando a vida assim. E quando Jesus ele vem, quando ele está, né, na carne aqui entre nós, ele fala para nós não termos medo, para nós não termos insegurança em relação ao dia de amanhã, que nós tenhamos assim a condição de entender em espírito e verdade. Ele fala isso, em espírito e verdade. O espírito, com os olhos bem abertos, ele verá a situação de uma forma bem diferente. E o que Jesus precisa? Então nós percebemos que ele precisou muito da humanidade em vários momentos da nossa história de civilização, nossa história, né, como um ser civilizado, um espírito se espiritualizando. E nesse nosso transcorrer, nós fomos muito vacilantes. Porque dentro de nós, desde lá do princípio, desde os primeiros momentos, começou a nascer, né, dentro do nosso íntimo, aquela vontade de termos. E Jesus sempre nos ensinou que nós devemos ser e não ter. Nós devemos ser usufrutuários da terra, nós temos então todo o bem transitório, mas que fica, nós temos que ser. Então nós temos que ser espiritualizados. E nós enfraquecemos várias vezes nos rendemos ao seu adversário. Muitas vezes ele usou até o próprio nome do próprio Jesus e se fez ser adorado, se fez ser aclamado como o grande Senhor da terra. E Jesus sempre nos poupou. Ele nos poupou porque quando aconteceu o dilúvio, não havia o que fazer.
Não havia, era uma catástrofe natural. Mas existiram os sobreviventes. Desses sobreviventes, então vamos continuar tudo da estaca zero outra vez. E vamos lá, e vamos lá. E aí que entra, meus amigos e irmãos, a reencarnação. Porque uma vez me questionaram assim, lá no começo, lá era pouca gente, ali onde era o centro do mundo, né, que era naquela região ali, né, Eufrates, Rio Tigre, depois vai para o Nilo. Então era tudo ali que acontecia, mas ali era o grande centro, era ali que se concentrava. Não que não existissem seres, por exemplo, no continente americano, nos outros continentes, né? Existiam sim, mas eram assim. é, Tem até o nome certo que fala, né? Que eles eram mais, mais brutos, né? Não eram civilizados. E querendo aqui lembrar o nome, não consigo, mas enfim, quando aquele centro principal de civilização, ele se ergue, claro que a reencarnação ali começa então num processo muito mais rápido, mais célere, porque assim era necessário. Então é assim que a população do mundo se expande. Pela necessidade de espiritualização, de moralização, de olhos bem abertos. Termos os olhos bem abertos para entendermos a situação que nós estamos. E Jesus, então, ele vai nessa parte de Mateus 13:16, ele fala: bem-aventurados seus olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Então, nós percebemos que aí tem uma mensagem importantíssima para nós. Olhos de ver e ouvidos de ouvir. Eu tenho que filtrar aquilo que eu ouço, mas eu tenho que ter a visão daquilo que realmente é. Deu para entender, meus irmãos? Como Jesus nos chama para esse amadurecimento, para esse critério, enquanto filhos do Criador, enquanto ovelhas do seu rebanho. É isso que Jesus quer. Ele não quer só o bem desse ou daquela nação. É da humanidade, da nossa civilização. E hoje nós sabemos que o planeta Terra está maduro. Por quê? Porque não há no mundo todo, nos lugares mais isolados, que não tenham ouvido falar seu nome, que não tenham ouvido o que ele orienta. Uns podem rejeitar, outros podem não aceitar, outros podem não dar a menor bola, mas está aí. E nós que sabemos ouvir e estamos com os nossos olhos bem abertos para entendermos a mensagem do nosso mestre. E hoje, como Jesus vem, como eu mostrei para vocês, ele vem sofrendo vários embates desse adversário, hoje ele precisa de nós, para que nós sejamos vigilantes, para que nós tenhamos toda a força que ele nos trouxe através dos seus evangelhos, através do auxílio do Consolador prometido. Nós temos a faca e o queijo. Agora nos resta cortar, tirar, né, aquilo que nos cobre os olhos e ficarmos com os olhos bem abertos. Isso é importante. Porque ouvir, nós já ouvimos há muito tempo. Agora basta para nós de ouvir, nós temos que agora ver e nos direcionar com consciência, sabendo que nós estamos trabalhando em prol dos valores que Jesus veio apregoar para a humanidade terrestre. É isso o assunto que eu queria falar para vocês e está aqui. Então vamos lá, meus irmãos, olhos abertos, mesmo que sejam através de lentes,
nós precisamos ainda. E vamos seguir em frente, confiando sempre nesse que está à nossa dianteira, que é Jesus, nosso irmão maior. Passamos agora então para as nossas vibrações, pelos nomes, por todos os nomes, por todos aqueles que estão sendo assistidos lá na Casa Espírito Consolador, as águas que vão ser fluidificadas e o nosso agradecimento, primeiramente ao Criador de tudo que existe. Nós vamos então iniciando por esse Criador que nos proporciona essa casa de aprendizado dentro desse sistema solar que nos dá vida, e nós estamos aqui, lá no braço da nossa galáxia, ali dentro da constelação de Órion, e nós estamos hoje reconhecendo Jesus como nosso governante, como nosso condutor nessa imensidão desse universo criado pelo nosso Pai. E assim, dentro de toda essa estrutura macro, nós nos colocamos agora interiormente, nós nos voltamos para dentro de nós mesmos. Como elemento principal, nós somos centelhas desse Criador. Agradecer a oportunidade de fazer parte da Tua criação, Pai. De estarmos aqui nesse momento tão importante. Eu digo não só para o planeta Terra, mas para o nosso sistema, porque nós estamos interligados pela imantação do nosso Sol. E aí agradecer pelo dom da vida, pelo dom de termos em nós toda a capacidade de expansão, de potencialidades, que nós possamos hoje contribuir através da nossa vontade de expansão de luz que existe em nós. E assim nós colaborarmos com efetividade para a vibração de luz para o nosso planeta, por todos os continentes, por todos os povos, por todos os dirigentes, pelo nosso Brasil, por todos aqueles que ainda não abriram seus olhos, por todos aqueles que ainda tateiam na escuridão, quando Jesus, com a sua luz imensa, nos mostra o caminho. Obrigado, Pai de infinito amor e misericórdia. Obrigado, Jesus, nosso governante, nosso mentor espiritual em toda a sua extensão, porque nos cuida, vela por nós, está aqui entre nós, nos trazendo todo o conforto e paz que precisamos. Ele se entristece por aqueles que se desinteressaram de entender quem realmente somos, o que somos e por que estamos aqui. Ó Jesus, que a Tua luz possa envolver todos os sofridos, aqueles que estão abandonados, seja pelas ruas, seja em asilos, seja dentro dos seus próprios lares, por todos aqueles que sofrem de dores físicas, padecimentos morais. Que a Tua luz possa envolver cada um, levando a consolação, fortalecimento. Aqueles que ainda não abriram os olhos e ainda permanecem em Jesus na escuridão, sendo manipulados e dirigidos por esse, que quer suplantar você na direção da terra, mas não conseguirá, porque você é aquele que veio nos libertar de todos os grilhões. Não somos mais seres que, como um gado, uma manada, vai passando. Não, nós paramos para pensar, Jesus. E nós estamos aqui. Talvez não muitos, mas estamos cada vez mais dispostos a isso. Que a Tua luz possa envolver todos aqueles que estão partindo desse plano físico, adentrando na dimensão espiritual, e aqueles que estão fazendo o ingresso nesse plano físico. Que eles sejam envolvidos em muita luz e que eles tragam inovação. Inovação de conhecimento, inovação do saber, inovação de uma nova consciência humana. E dessa forma, Jesus, que a Tua luz possa fortalecer a nossa casa, assim como todas aquelas que trabalham, Jesus, na semeadura da paz, envolvendo também todos os nossos familiares, nossos entes queridos que já estão na espiritualidade,
aqueles que estão afastados pela distância por algum motivo, e que nós possamos sempre, Jesus, estarmos unidos em Teu nome, que a Tua luz possa envolver todos os nomes daqueles que estão necessitados de uma assistência espiritual, de uma assistência para alguma enfermidade, para aqueles que estão perturbados, para aqueles que estão desligados, para aqueles que estão amedrontados. Envolva as águas, Jesus, que nós colocamos, que elas sejam fluidificadas e nos tragam aquilo que necessitamos para que possamos nos fortalecer. Porque nós somos fortes, porque somos centelhas do Pai, somos filhos dele e somos teus irmãos, Jesus. Permaneça conosco, Mestre, nos orientando e nos fortalecendo agora e para todo sempre, que assim seja. Terminou, meus irmãos. E mais uma vez, Deus nos abençoe, o Pai nos fortaleça cada vez mais nos braços quentes e amorosos do nosso Mestre Jesus. Beijo, até a próxima.